Olá a todas e todos, vamos lá moçada resolver algumas questõezinhas de filosofia? Agora, Universidade Estadual de Goiás, UEG 2015, vamos lá? Essa primeira questão que nós vamos trabalhar aqui hoje é uma questão que vincula muito a formação da filosofia e principalmente quais são as primeiras características, né, da primeira grande corrente da filosofia. É necessário ressaltar a vocês que a filosofia antiga era uma filosofia pautada com uma filosofia de primórdio. Por quê? Porque justamente ela está construindo e fazendo, né, os primeiros grandes passos do pensamento filosófico. Vejamos uma interpretação bem interessante, né? Quando nós vamos pegar as principais formas, né, de pensamento filosófico, principalmente os princípios da filosofia, nós vamos identificar uma grande corrente, né, da filosofia que diferenciava do pensamento mitológico justamente pela sua capacidade de produzir leis universais, de tentar observar a realidade e, a partir da observação, criar explicações de mundo baseadas na racionalidade. Os pré-socráticos, ou filósofos da physis, ou físicos, como são chamados, ou até como cosmológicos, são autores desse tempo mesmo, né? Que produzem interpretações sobre o mundo que os rodeia, sobre as realidades circundantes, dando explicações racionais, ok? Vamos fazer da mesma forma como a gente estava fazendo, lendo o texto base, sublinhando, tirando as suas teses e a partir disso resolvendo a questão, né, mais facilmente, ok? Vamos lá? A cultura grega marca a origem da civilização ocidental. Ok, origem da civilização ocidental justamente porque tudo aquilo que nós temos hoje como predominante, né, na nossa civilização é remontada dos gregos, né? Os nossos princípios de direito, a nossa formação inclusive de escrita, né, as nossas formas de conhecimento, ok? E ainda hoje podemos observar sua influência nas ciências, nas artes, na política e na ética. E aliás, é interessante você saber disso, nenhum autor que se preza um bom cientista, um bom artista, um bom político com a ética consegue desprezar a filosofia antiga. Impossível. Impossível porque nós estamos falando aqui justamente que a filosofia ela é a mãe de todos os saberes, certo? As reflexões matemáticas surgem da filosofia, Pitágoras e Tales. As reflexões da química surgem na filosofia, Leucipo, Demócrito, ok? As reflexões da história também surgem na própria filosofia, nós podemos pegar Heródoto, beleza? Nós podemos pegar Platão, Aristóteles, os grandes autores do pensamento grego, de modo geral, tanto pré-socráticos como os antropológicos, que são contribuintes para o nosso pensamento hoje, ok? Dentre os legados, dentre aquilo que nos deixa, né, a filosofia grega, destaca-se a natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais que podem ser plenamente conhecidos pelo nosso pensamento. Bom, vamos investigar essa questão. Quando nós vamos pegar a primeira grande corrente da filosofia, que identificamos como a filosofia cosmológica, nós vamos ter alguns autores, como Tales de Mileto, considerado um dos pais, né, da própria filosofia, utilizando o conceito de arqué. Arqué é um conceito originário do mundo grego que vai se representar como princípio fundamental das coisas, ou elemento constituinte de todas as coisas, presente em tudo ao mesmo tempo. O conceito de arqué, também trabalhado por outros autores, Anaximandro, Anaxímenes, ele vai retomar uma noção de que o universo ele pode ser explicado para além da mitologia, para além daquelas designações que nós vimos anteriormente, que são designações dogmáticas. Ela vai poder representar que a natureza ela operaria em leis universais, repetidas, ordens. Quer ver? Heráclito, um dos mais importantes filósofos, né, do mundo antigo. Na noção heraclitiana de sociedade, principalmente de existência de mundo, de cosmos, o universo, ele é regido pela eterna mudança. O conceito polêmon de Heráclito, ou a guerra de todos contra todos, né, o eterno conflito, vem juntamente com o conceito de devir. Devir a eterna mudança. Tá vendo? Eterna mudança é uma lei. A sociedade e a realidade está a todo momento em mudança. Por isso, a letra A estaria já correta justamente por pensarmos aqui, ó. A natureza ela opera leis e princípios necessários e universais, que podem ser plenamente conhecidos pelo nosso intelecto. Ou seja, a nossa capacidade cognitiva, ela é capaz necessariamente de nós identificarmos isto, ok? De podermos compreender, ok? Nosso pensamento também opera obedecendo a emoções e sentimentos alheios à razão, mas que nos ajuda a distinguir o verdadeiro do falso. Bom,
Sabe-se vocês que o sentimento que move o homem, ele não está para distinguir o verdadeiro do falso. Aliás, é o sentimento que nos faz arraigar em algo necessariamente verdadeiro ou algo necessariamente falso, mas nos arraigar de maneira absoluta, dogmática. É a razão e não as nossas emoções que fundamentam, necessariamente aqui, as nossas formas de distinção, beleza? Então, eliminamos aqui a letra B por estar equivocada, certo? C. As práticas humanas, a ação moral, política, as técnicas e as artes dependem do destino, o que negaria a existência de uma vontade livre. Bom, moçada, quando vamos falar de filosofia, eu acho que uma das coisas mais fundamentais que a gente tem que saber é que o destino ele deixa de ser a consequência geral. O destino deixa de ser a solução final para a filosofia. A filosofia ela obedece leis, princípios, regras da realidade da natureza, ok? Então nós vamos cortar aqui necessariamente essa noção de destino, colocando também a letra C como falsa, certo? Letra D. Destaca-se a ideia de que as ações humanas escapam ao controle da razão, uma vez que agimos obedecendo aos instintos, como mostra hoje a psicanálise. Opa, olha um cuidado importante aqui, a psicanálise ela não abandona necessariamente a noção de racionalidade, certo? Existe uma noção de libido, está lá em Freud, existe essa energia vital que move o homem, mas que a nossa elemento de racionalidade ela não é necessariamente descontrolado, beleza? Nós não escapamos da razão. Então, letra D também falsa. Podemos identificar então o gabarito correto é a letra A. Para encerrar essa questão é necessário te dizer o seguinte, aluno. Quando vamos entender a filosofia grega e o surgimento dela, primeira coisa fundamental, entender que os primeiros grandes teóricos, os chamados filósofos pré-socráticos, contribuíram muito para a criação de uma filosofia geral sobre a natureza, criando as explicações sobre o mundo que nos rodeia, o que é hoje, por que existe algo no lugar do nada. Essas reflexões vão todas respeitar as designações da racionalidade e principalmente da observação. Beleza? Um grande abraço a vocês e até a nossa próxima aula.